juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, médium Divaldo Franco pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 23. Trama na treva. Haviam sido liberados 18 sofredores que ali, na região de angústias inomináveis, recompunham a vida íntima que desarticularam sob golpes dos carmatelos do ódio, da dissolução moral, das arbitrariedades. Permaneceram nos círculos vibratórios da crosta terrestre, mergulhados nas densas faixas de desespero que eles mesmos liberaram e mantinham. A mente plasma, no fluido cósmico, sob o império da vontade, o que mais ambiciona, vitalizando com as ações que são decorrência dos desejos acalentados, o que lhe servirá de suporte para a elevação espiritual ou armadilha para a queda. Ou seja, são os nossos desejos que são plasmados pelo fluido cósmico, a psicosfera de onde a gente vive. Se a nossa tendência mental, emocional, for negativa, for baixa vibração, se for cheio de egoísmo e ódio e rancores, nós estaremos construindo o nosso inferno, a nossa psicosfera, locais terríveis. Mas se somos fraternos, colaboradores, vamos ter lugares melhores, lugares belos. É simples assim. Jesus disse: onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Não é verdade? Então, façamos melhor o nosso coração. Continuando. Em lugares onde o comportamento mental é pernicioso, idêntico em muitas pessoas, pela gama de interesses vividos, surgem redutos de incúria e sofrimento espiritual, que se ampliam de acordo com a continuidade de exteriorizações psíquicas, como graças ao volume e teor delas. A recíproca é verdadeira. Onde se concentram tonos psíquicos superiores, abrem-se vias de comunicação com esferas elevadas, surgem construções de paz e espíritos benignos, convivem com as almas que lhes se afinam. Então a gente escolhe onde a gente quer viver. Quais são as nossas companhias, não é? A sintonia no universo, como a gravitação, é a lei da vida. Vive-se no lugar com quem se deseja psiquicamente, mesmo que se não o frua na esfera física. As respostas da vida são conforme o conteúdo dos pedidos e não de acordo com a embalagem exterior. Há um intercâmbio vibratório em todos e em tudo, respondendo pela harmonia universal. A festa atroante chegava a um dos seus vários momentos de clímax, como se não voltasse a repetir-se e exigisse o máximo frenesi dos que se locupletavam em total e exaustiva doação. Já passava de 1h da manhã de quarta-feira, quando o Dr. Bezerra foi notificado por um cooperador do Centro de Comunicações de uma nefasta cilada que baldoeiros e seguazes da treva armavam para alcançar e malsinar alguns foliões que se divertiam quando retornassem ao lar. Alguns desses espíritos maldosos mantinham prebendas de vingança em relação às pessoas que espreitavam, desejando, nas circunstâncias que se apresentavam favoráveis, urdiram um plano para desforço traiçoeiro, tentando anular-lhes a vida física. As pessoas objetivadas iniciavam-se no estudo da doutrina espírita, como ocorreria em qualquer outra escola de fé e de serviço ao próximo, vinculadas ainda aos divertimentos que lhe constituíam a razão de júbilos e emulação da vida. Não se tratava de um grupo viciado, sob dependência cruel de erros morais. Temperamentos joviais, extrovertidos, brincavam conforme os padrões da mentalidade da época, sem dar-se conta dos riscos desnecessários a que se expunham. Eram 2 casais, pais dedicados que juntos interessavam-se pela filosofia imortalista, em razão de mediunidade que aflorava numa das senhoras, de nome Júlia, oferecendo manancial de consolação e campo para estudos. Orientados por abnegado amigo espiritual,
a recorrerem à casa espírita, fizeram-no de imediato e deixaram-se convencer pelo conteúdo das mensagens alicerçadas na linguagem experimental. Adentraram-se pelo estudo e trabalho socorrista sem reservas. O esposo da médium, Dr. Otávio, era médico consciente e dedicado, logo prontificando seu atendimento gratuito aos enfermos na sede da entidade, quanto no próprio consultório. O outro casal, Marcondes e Raulinda, procedia da nossa esfera, sob carinhosa recomendação de produzir bem na natural etapa reencarnatória. Ele, engenheiro civil, sonhava em realizar uma obra social de amparo ao menor, em moldes cristãos, embora a época em que lhe fixou a ideia não estivesse vinculado a qualquer denominação religiosa. Raulinda concluíra o curso de serviço social. Sabendo do plano do marido, afeiçoara-se à ideia, que também a fascinava. Júlia, com os registros mediúnicos em fase de educação, sem maiores reservas de conhecimento técnico da faculdade, tornava-se compreensivelmente instrumento das entidades esclarecidas, mas também, e sobretudo por motivos óbvios, dos portadores de perturbação ou maliciosos, com os quais é mais fácil sintonia mental. Como se pode avaliar, o período inicial da educação mediúnica sempre se dá sob ações tormentosas. O médium geralmente é espírito endividado em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar, quanto a desdobrar, trazendo matizes que facultam o acoplamento de mentes perniciosas do além-túmulo, que o impedem ao trabalho de autoburilamento, quanto ao exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos. Além disso, em considerando os seus débitos, vincula-se aos cobradores que o não querem perder de vista, sitiando-lhe a casa mental, afligindo-o com o recurso de um campo pernicioso e vasto, qual é a percepção mediúnica, tentando impedir-lhe o crescimento espiritual, mediante o qual lograria libertar-se do jugo infeliz. Criam armadilhas, situações difíceis, predispõem mal àquele que os sofrem, cercam-no de incompreensões, porque vivem em diferente faixa vibratória, peculiar, diversa aos que não possuem disposições medianímicas. É um calvário abençoado a fase inicial do exercício e desdobramento da mediunidade. No entanto, este é o meio de ampliar, desenvolver o treinamento do sensitivo, que aprende a discernir o tom psíquico dos que os acompanham, em espírito, tomando conhecimento das leis dos fluidos, armando-se de resistência para combater as más inclinações, que são os ímãs a atrair os que se encontram em estado de erraticidade inferior. Ninguém, no campo da mediunidade nobre, que não experimente esse período de testemunhos silenciosos, em que a oração, o estudo, a meditação fazem-se indispensáveis para resguardar o iniciante, ao mesmo tempo pela ação do bem com que se faz respeitado, inclusive pelos seus adversários ocultos. Nessa fase, aprende a preservar o silêncio, a discrição, controlando os ímpetos e estados da alma, de modo a manter a linha do próprio equilíbrio, sem as oscilações e variações de humor que tipificam o estado de obsessão simples. Tão habitual se lhe tornará a disciplina no comportamento que superará as agressões mais fortes, como se não deixará conhecer quanto nos momentos de maior efusão de bênçãos. Certamente que numa ou noutra situação terá expressões faciais, emocionais, diversas, mas não a ponto de viver ou apresentar-se incorporado em estado de transe fora das horas a que das tarefas assim o exijam. O exercício da mediunidade requer atenção e disciplina íntima, perseverança e assiduidade no exercício, estudo cuidadoso da doutrina, da faculdade de si mesmo, a fim de alcançar as finalidades superiores a que a mesma se destina. Quem assim não proceda, poderá ser, vez que outra, instrumento de comunicações salutares por necessidade de emergência. Todavia, a espírito responsável algum apraz lidar com médiuns levianos, indisciplinados e vulgares, como é fácil de compreender-se. Qualquer médium que fuja do estudo e do exercício correto das suas faculdades medianímicas, por mais empáfia com que se apresente, encontra-se em período de obsessão, sob comando equívoco.
Permanece-lhe, quiçá, a mediunidade para o seu e o escaneamento dos que afinem com tal disposição, no entanto, sob comando maléfico ou simplesmente alienado. Júlia, que ainda não se firmava nos postulados e na gravidade da adoção do comportamento espírita, embora pessoa de excelentes dons morais e culturais, havia pressentido que muito na sua vida a partir de então iria mudar, como de fato ocorre. Quem se acostuma com a beleza das paisagens risonhas e elevadas, vencidos os obstáculos da baixada asfixiante da erma, já não se adapta aos antigos sítios onde procede. Assim, sob indução dos que ora conspiram como surpreender o grupo e atingi-lo, ela havia sugerido: divertimo-nos a valer. Será nossa despedida do carnaval, já que nos encontramos no pórtico de uma vida nova, a fim de não ficarmos no futuro frustrados. Teremos recordações agradáveis que nos darão alegrias. Otávio, porque de hábitos morigerados, obtemperara. Desde que não nos excedamos, e foram distrair-se. No ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que a médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. As entidades adversárias, que conhecem as fraquezas humanas por as possuírem também, como quase todos nós, e que dão plantão ao lado das suas vítimas em potencial, a fim de melhor conhecer-lhe as debilidades, contavam por antecipação com esse trunfo. Fomos então com a equipe ao local onde se encontravam. Reuniam-se esses desafetos em reduto próprio, a ruína de uma casa dedicada à jogatina e ao comércio carnal, ora transformada em local de ociosos e vagabundos de ambos os lados da vida. Eram 6 espíritos de terrível catadura, que não ocultavam as disposições infelizes que os animavam. Faziam-se dirigir por cruel e indigitado ser, que vociferava contra os a quem odiava. Sob o vigilante olhar do mentor, acercamo-nos, sem ser percebidos, anotando alguns dos seus planos e argumentos. Convidei-os para ajudar-me numa empresa de que todos nós nos beneficiaremos. Apenas eu e mais 2 amigos presentes estamos envolvidos diretamente na questão. No entanto, ela pertence-nos a todos os injustiçados. Bravos, aplaudiram os ouvintes, confirmando com gestos e situando-se em posição injustificável de vítimas, cujos algozes não foram corrigidos. Esse é o grupo dos maléficos. E do seu desejo de alcançar um casal, deixando o outro, que cairá junto por conta de vocês. De acordo, concordaram todos e ele prosseguiu. Irei utilizar-me de Júlia, que vocês conhecerão, atirando sobre ela um maníaco sexual, embriagado, para gerar confusão. Antes de inspirá-la-ei a bebida, a absorver o agradável odor do lança-perfume, para aturdi-la, enquanto ela se entrega à libação, atuarei sobre Otávio, que relutará, cedendo aos apelos da esposa amada. O amor dessa gente é tão ótimo veículo para os nossos planos. Sorriu sarcástico e galhofeiro. Nesse tempo, meus amigos, o lança-perfume ainda era permitido por lei. Atualmente é proibido. Continuando, vocês se entregarão ao atordoamento de Marcondes e Raulinda. A estes, tempo engajados na farra dos amigos. Nessa hora, quando se encontrem aturdidos, eu tratarei do maníaco, que não será difícil de ser encontrado, criando uma situação que eles não suportarão, que se degenerará em discussão e agressividade. Novamente gargalhou, escarnecendo. Farei que saiam precipitados e tomem o carro. Fez uma pausa de suspensão do assunto, proposital, e concluiu frio e calculista. Com a mente desarvorada, sobre a ação do ódio, torná-lo-ei, arrojando o automóvel contra qualquer outro veículo, ou edifício, árvore, abismo, o que me parecer melhor. Então os teremos. Perfeito, ideal, bradaram os comparsas eufóricos e selvagens. Mãos à obra, partamos, ordenou o macabro dirigente da empresa malfadada. Nesse momento,
Quando se dispunham a partir, o nosso abençoado mentor fez-se perceber, o que lhes causou instantânea reação de desagrado, senão de revolta. Irmãos, falou-lhes de imediato, já é tempo de cuidarmos da vossa paz. Não o escutem, reagiu o malfeitor-chefe. Ele é conhecido como perturbador dos nossos planos e serve do outro lado da linha. Referia-se à linha do bem, que distingue os propósitos de cada qual. Não desejo interferir em vossos planos, que vos pertencem. Ocorre que sou o momento de encontrardes a vossa paz. O desequilíbrio é ácido a queimar quem o transporta. Saiamos daqui, vamos, instou o sicário. Este é o nosso momento e o infame vem perturbar-nos? Os demais espíritos, no entanto, mais pela irradiação de bondade do mensageiro do que mesmo pela força dos argumentos, pareciam imobilizados, ouvindo-o. Examinai, continuou o Dr. Bezerra, tendes sofrido muito até hoje, sem qualquer resultado. Assim ocorre, porque o desejais. Revoltai-vos contra quem vos magoou e repetis o mesmo erro deles, que se rebelarão e volverão à cobrança. Até quando? Só o amor ao próximo, como a vós mesmos, solucionará as dificuldades. Tende amor a vós mesmos, pensando em vosso progresso, na libertação do mal que teima por dominar-vos. E superada essa fase, o amor se dilatará na direção do vosso próximo. Não amanhã, porém, agora, neste momento. Jesus espera por nós, amoroso, sem qualquer exigência. O vingador agressivo baldoava inutilmente. O mentor, com doçura e energia, nos quais o amor e a compaixão se exteriorizavam, insistiu. Veneno com veneno mata mais. Só o antídoto da vingança, que é o perdão, liberta a vítima e felicidade o cobrador. Aproveitai, estamos convosco. Vinde a paz, amigos nossos. São as vossas ordens. Seguíamos para aquele local como um grupo de cooperadores ao trabalho, entre os quais se encontrava eminente sacerdote que mourejava aquela cidade e ficara conhecida pela sua bondade e sabedoria. Atendendo ao convite mental do instrutor, o abençoado religioso aproximou-se e estendeu as mãos aos atônitos sofredores que os contemplavam, sem saber o que dizer ou o que fazer. No silêncio espontâneo que se fez, ouvimos o antes odiento agressor exclamar: Frei Arnaldo! E subitamente, dominado pelo eclodir das emoções, duramente represadas, tombou de joelhos a suplicar. Confessai-me que sou um desventurado, a fim de que possa alcançar o perdão de Deus e consiga rever minha mãe. Confessemo-nos ao Senhor, ripostou o sacerdote, e arrependamo-nos sinceramente, dispondo-nos para a recuperação pelo bem que nos impusermos a fazer. Dr. Bezerra trouxe então a amorosa anciã, que abraçou o revel comovida, dizendo: O Senhor ouviu as nossas preces, meu filho. Sem delongas, ele atirou-se-lhe nos braços como se for uma criança indefesa, a chorar. Os demais, diante do inesperado, cederam ao apelo e pediam ajuda que lhes foi ministrada, sendo todos conduzidos ao posto de socorro. Olha só que maravilha! Só então vinha a saber que fora a prece da genitora em favor do filho em crise de loucura, pelo ódio e sede de vingança, que se preparava para piorar a própria situação, que o centro de registro captara, merecendo o atendimento com o qual se libertavam os alegres jovens que se não deram conta da trama da treva que os envolvia. No pardieiro, onde exalavam os fluidos pestilenciais, o amor fez brotar a felicidade para muitos, com a esperança de paz futura. Meus amigos, isso é uma lição para nós todos. Sabe, a espiritualidade tem muito trabalho a fazer. Cada um de nós que temos consciências, nos cabe evitar situações de risco, para que a gente não precise também um socorro. Se somos capazes de nos proteger, vamos fazer isso. Vamos ajudar e não sermos mais um estorvo para os planos espirituais. Por hoje ficamos por aqui com essa bela lição. Aguardo todos no capítulo seguinte.